Boa noite. Boa noite. Sobe para 78 o número de mortos após tempestade em Petrópolis. Bombeiros e moradores montam força-tarefa para tentar encontrar sobreviventes. Em 4 horas, choveu na cidade mais que a média para o mês inteiro. Prefeitura decreta estado de calamidade pública. Governo federal vai liberar FGTS para a população do município da região serrana do Rio. São Paulo anuncia que fará busca nas escolas para vacinar crianças e adolescentes. O estado prevê aplicar quarta dose em idosos a partir de abril. No Senado, o presidente da Anvisa diz que a agência recebeu 458 ameaças após aprovar vacina infantil. Barra Torres diz que enviou relatos dos ataques ao Supremo. Na Rússia, o presidente Bolsonaro defende paz e diz que tem valores em comum com Vladimir Putin. E agradece ao mandatário russo pela defesa da soberania da Amazônia. Futuro presidente do TSE, ministro Edson Fachin, diz que justiça eleitoral já pode estar sob ataque de hackers. E general Fernando Azevedo e Silva desiste de ser o novo diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. A Polícia Federal prendeu novos suspeitos de participação ao ataque a bancos na cidade paulista de Araçatuba, em agosto do ano passado. Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos um mandado de prisão temporária em Guararapes, no interior do estado, além de outros 4 mandados de busca e apreensão. O crime foi na madrugada do dia 30 de agosto. Criminosos fortemente armados atacaram 3 agências bancárias no centro de Araçatuba. A ação durou 2 horas, entre ataques às agências, tiroteio e fuga. A quadrilha chegou a render moradores e os usou como escudo humano. 2 moradores morreram durante a ação criminosa, além de um bandido. Outras 5 pessoas ficaram feridas. O grupo criminoso espalhou quase 100 bombas que eram acionadas por sensor e celular. De acordo com a Polícia Federal, mais de 30 pessoas já foram presas. No Rio de Janeiro, chegou a quase 80 o número de mortos em Petrópolis por causa das chuvas na região. Bombeiros dizem ser impossível estimar o total de vítimas. E as buscas por sobreviventes continuam. São mais de 370 desabrigados. O terreno que antes era endereço de famílias inteiras veio abaixo em segundos. A enxurrada derrubou casas e provocou pânico entre os moradores de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A estimativa é que 50 residências foram destruídas. Segundo a Climatempo, em cerca de 4 horas, choveu mais que a média para o mês inteiro. É muito triste mesmo. Entendeu? As pessoas não dormem, ficam acordadas. Outras ficam procurando ali, gritando. Né, seus entes queridos, então é bem complicado, entendeu? A gente sente por eles também. Hoje pela manhã, além dos bombeiros e dos cães farejadores, a própria população com enxadas ajudava na busca por sobreviventes em meio à lama. A prefeitura decretou estado de calamidade pública e informou que as equipes dos hospitais foram reforçadas para o atendimento às vítimas. Para quem vive aqui, esta era uma tragédia anunciada. Há muito tempo atrás, já haviam avisado que teria uma grande tragédia, só que ninguém nunca botou a fé, ninguém nunca ligou, pois aqui diariamente chove muito, muito. E nunca deu algo desse tipo. E, de repente, não deu nem 5 minutos de chuva, digamos assim, forte, bastante, para dar essa catástrofe toda aqui. Uma moradora gravou o momento em que um dos morros desaba. Cuidado! Pelo amor de Deus! Ruas do município viraram corredeiras. O principal ponto atingido foi o Morro da Oficina. Carros foram arrastados e ficaram irreconhecíveis. As pessoas presas nas casas filmaram a rapidez com que o nível da água lamacenta subiu. Vias importantes foram bloqueadas, dificultando o acesso aos desabrigados. É uma região que não tem captação de águas, não tem, o poder público aqui não vem aqui
e faz a parte dele, entendeu? Então isso também faz com que aconteça isso. Em 2011, a cidade de Petrópolis viveu outro pesadelo provocado pelas chuvas do começo do ano. Mais de 900 pessoas morreram na tragédia que afetou toda a região serrana. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, disse hoje na Rússia a jornalistas brasileiros que pretende visitar as áreas afetadas na sexta-feira, assim que voltar da viagem, e que o governo federal vai liberar o saque do FGTS para as pessoas atingidas na tragédia, como é de praxe em situações como essa. Já o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também do PL, falou que vai abrir uma linha de crédito específica para os lojistas de Petrópolis que também perderam tudo na enxurrada e que já conversou com o próprio chefe do Executivo e também com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, buscando ajuda do governo federal para ações na região. Há uma dívida histórica desde outras tragédias que tiveram. E outra foi sim o caráter excepcional, duro dessa tragédia. Como eu falei, foi a maior chuva desde 1932. Então, unir uma tragédia histórica com um déficit que realmente existe, causou esse estrago todo. Toda a equipe aqui é a grande prova de que a tendência clara é que as obras aconteçam e a gente possa minimizar esses impactos. São 89 áreas atingidas com 26 deslizamentos. Mais de 180 moradores de áreas de risco estão sendo acolhidas nas escolas e recebendo todo o apoio. O vice-presidente Hamilton Mourão lamentou o episódio e as mortes. Em sua rede social, disse que o governo federal se mobiliza para minimizar os impactos e danos causados pelas chuvas. E para aqueles que sobreviveram e ficaram sem suas casas, a necessidade de alimentos, água, roupas e colchões acende outro alerta, o da assistência. A Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, localizada no centro da capital fluminense, postos da Polícia Militar do Estado e outras prefeituras, como a de Rio Bonito, recolhem doações. Além dos órgãos públicos, ONGs e projetos unem esforços. A Ação da Cidadania, por exemplo, recebe doações em dinheiro pelo Pix no endereço sosenchentes@açãodacidadania.org.br. E o projeto Todos Juntos, Ninguém Sozinho, também recolhe valores pelo Pix, com o e-mail todosjuntosninguemsozinho@gmail.com. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, será o primeiro da América Latina a implantar um sistema emergencial para desacelerar aviões. Com 78% das obras concluídas, a previsão é que a tecnologia esteja à disposição para uso em abril. As duas novas áreas de escape da pista principal do aeroporto de Congonhas, que fica na zona sul de São Paulo, serão sustentadas por vigas e pilares capazes de suportar até 100 toneladas. A tecnologia foi contratada pela Infraero em fevereiro de 2021. O valor foi de mais de 122 milhões de reais e custeados pelo Ministério da Infraestrutura. A obra faz parte de um pacote de melhorias para que o aeroporto passe por uma certificação com base no processo de aviação civil, já que Congonhas deve ser cedido à iniciativa privada ainda este ano. Na semana que vem, a ANAC visitará as estruturas para verificar as condições da obra do EMAS, sistemas de materiais de engenharia para detenção de aeronaves, em tradução para o português. São duas áreas de escape, uma com 70 e a outra com 75 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por vigas e pilares capazes de suportar as aeronaves. A estrutura funcionará como uma piscina preenchida por um material poroso e coberta por fina camada de concreto que podem afundar e segurar os aviões que não conseguirem pousar no limite final da pista. Segundo o superintendente de engenharia da Infraero, Juliano Capucho, esse é um mecanismo de emergência. A ideia é que ele só seja usado quando houver excursão de pista, quando o avião não conseguir parar e ultrapassar os limites do pouso ou decolagem. É importante dizer que a implantação do EMAS no aeroporto de Congonhas, ele visa o acréscimo da segurança das operações aeroportuárias.
Não há previsão de ampliação de capacidade operacional, de aumento de horário de operação do aeroporto, ele visa exclusivamente a ampliação da segurança. O método ainda não havia sido adotado no Brasil, mas serve como alternativa para ampliar a segurança operacional em aeroportos que têm limitação de espaço como Congonhas. As estruturas devem ser inauguradas até maio, mas ainda vão passar por um processo de homologação e provavelmente estarão disponíveis para uso emergencial em abril. Cerca de 20% dos acidentes do mundo são por causa de excursão de pista. A tecnologia que está sendo implementada apenas agora poderia ter evitado, por exemplo, o acidente que ocorreu em 17 de julho de 2007 com o Airbus A320 da TAM. A aeronave que saiu de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não conseguiu parar na pista do aeroporto de Congonhas e passou sobre a Avenida Washington Luiz, colidindo com um prédio da mesma companhia. Todas as 187 pessoas que estavam no voo JJ 3054 morreram, além de outras 12 pessoas que estavam em solo. Talvez, se a pista já tivesse o mecanismo para detenção de aeronaves, a tomada de decisão dos pilotos para evitar o acidente seria diferente. Na época, o pavimento original da pista era responsável pelo atrito com a aeronave em situação de pouso, porém o mecanismo não funcionou. Bem, mesmo diante de toda a tragédia que nós mostramos agora há pouco lá em Petrópolis, olha, a notícia não é boa, porque ainda tem previsão de mais chuva lá para a região. Então vamos para a previsão do tempo com a Sabrina Pires, que já está aqui em nosso estúdio. Boa noite, Sabrina. Então, Sabrina, o que esperar para os próximos dias nessas áreas atingidas? E o que explica ter chovido tanto em tão pouco tempo lá em Petrópolis, Sabrina? Boa noite para vocês, Lula, Laerte, a todo mundo. Bom, em partes essa resposta. A gente pode sim esperar por mais chuvas em todas essas regiões atingidas, Petrópolis inclusive. E segundo, essa quantidade de chuva surpreendeu até os meteorologistas. Mas o que aconteceu para chover tanto e em tão pouco tempo foi basicamente o encontro de frio e calor. Só que com um agravante, a região montanhosa de Petrópolis. Então, uma frente fria vinda aqui do oceano se encontrou com um clima abafado, quente, úmido aqui na costa. Resultado, formação de nuvens supercarregadas, concentradas nas áreas de serra. E com o solo encharcado, nem precisaria chover mais para ter novos deslizamentos. Mas tem alerta para o sudeste novamente. A gente já tem falado disso nos últimos dias, mas amanhã toda a região escura aqui do mapa tem risco de temporal. Perigo para alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra por causa do grande volume já acumulado. E na sexta, olha só de novo o cenário, mais uma vez, muita chuva. Rio de Janeiro, Espírito Santo e também Minas Gerais de novo. E isso que é tão importante, sair das áreas de risco, como sugerem Defesa Civil. Aliás, novamente, cidades mineiras ficaram alagadas. Isso aconteceu também em municípios capixabas, na região metropolitana de Vitória. E no resto do país, seguimos com predomínio de chuva. E por quê? Porque vem aí mais uma ZACA, a Zona de Convergência do Atlântico Norte. É ela quem forma os rios voadores, essa faixa mais escura. E assim chove muito nesse corredor de umidade que vem lá do norte, passa pelo centro-oeste, chega aqui no sudeste. Situação vale até domingo, pelo menos. E no rastro dos temporais estão Porto Velho, Manaus, Cuiabá, Brasília e Palmas. Diante de tudo isso, tem uma boa notícia sobre chuva. Ela está chegando no sul, finalmente, porque por lá tem muito problema de estiagem e aí é um problema mesmo. E Sabrina, você tinha dito que o tempo ia mudar aqui em São Paulo também. Essa virada já começa amanhã? Amanhã ainda muito quente, Lu, mas já pode começar a chover por aqui. Então, aquele corredor de umidade novo que a gente acabou de falar vai impactar também o estado de São Paulo. E aqui já tem a formação de uma área de baixa pressão na costa paulista e também do Rio de Janeiro. Essa combinação vai intensificar a chuva em todo o estado. Mas para amanhã, então, sol predomina, só que já com alerta de temporal para o norte paulista e Vale do Ribeira, então essa região aqui. No restante do estado, tempo mais firme.
Aqui na capital, vamos a 31, nessa quinta, sexta, 28 e aí no sábado, 29 graus de máxima. E todos os dias com possibilidade de chuva. A gente segue acompanhando toda essa tragédia em Petrópolis, trazendo aqui alertas para temporais. E amanhã a gente fala mais sobre chuva. Até amanhã. Combinado, então. Obrigado, Sabrina, e até amanhã. Obrigada, boa noite. O governo paulista anunciou hoje que fará busca ativa nas escolas para vacinar crianças e adolescentes. A gestão Dória prevê aplicar a 4ª dose em idosos a partir de abril. Do Comitê Científico de Enfrentamento à Covid, João Gabardo, a decisão pela inclusão dos idosos se baseou nas características dessa população. A previsão é que a partir de 4 de abril, quem tiver mais de 90 anos poderá receber a 4ª dose. Os idosos passam por um processo que nós chamamos de imunossenescência, em que há uma redução na sua capacidade imunológica. Há uma redução no tempo em que essas pessoas que são vacinadas ainda apresentam imunidade. O governador João Dória, do PSDB, expressou preocupação a respeito de aglomerações durante o período de carnaval, mesmo após o cancelamento dos desfiles nas principais capitais do país. Há organizações privadas ou pessoas desejosas de fazerem festas domésticas de carnaval e essa não é uma boa iniciativa neste período. Em relação à vacinação de crianças, 60% do público de 5 a 11 anos do estado está imunizado. E um novo lote de vacinas do Butantan para ser entregue ao Ministério da Saúde deve acelerar a campanha em todo o Brasil. Doses da Coronavac já estão envasadas e certificadas pelo Instituto. A aplicação do imunizante em crianças foi aprovada pela Anvisa em janeiro para uso nos indivíduos a partir de 6 anos. E a segunda atualização é que nos próximos 15 dias nós devemos completar o dossiê junto à Anvisa, solicitando a ampliação da vacinação para o público de 3 a 6 anos com a Coronavac. O presidente do Butantan disse ainda que a fábrica chinesa Sinovac estuda uma vacina específica para a variante Ômicron e que deve iniciar estudos clínicos em Hong Kong este mês. A gestão estadual anunciou que a partir do dia 19 até 25 de fevereiro também realizará campanhas de vacinação contra a Covid-19 em escolas municipais, estaduais e privadas por meio de postos volantes. Os pais ou responsáveis não precisarão acompanhar as crianças. Entretanto, deverão assinar um termo de concordância que autoriza o processo de imunização. O governo reforçou a importância de tornar a escola um espaço mais seguro e a Secretaria da Educação chamou a atenção para os mais de 1 milhão de adolescentes que não voltaram para receber a segunda dose. Em relação a passaporte, nós não temos nenhuma possibilidade de exigir das crianças passaporte para entrarem nas escolas. Nós continuamos com a mesma medida que nós tomamos. Nós cobramos a carteira de vacinação e, se não for apresentada e não estiver vacinado, informamos as autoridades do Conselho Tutelar. Nas UTIs de São Paulo voltadas à Covid-19, a ocupação chega a mais de 64% e o número de óbitos pela doença aumentou. Até agora, mais de 160 mil pessoas morreram em todo o estado desde o início da pandemia. A Prefeitura da capital paulista passou a considerar automaticamente os registros de pacientes que apresentaram resultado positivo da Covid-19 em exames laboratoriais como casos confirmados da doença nos dados oficiais do município. Antes, eles eram contabilizados como casos suspeitos. O motivo da decisão é a sobrecarga de trabalho dos profissionais que precisam constantemente alterar os registros no sistema de notificação e, justamente pela alta demanda, não mantinham a operação atualizada. A gestão estadual e o Ministério da Saúde ainda não adotaram essa reclassificação automática. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Brasil está vivendo uma estabilização de casos da Covid-19 causados pela variante Ômicron e destacou que a tendência é de queda.
Queiroga ressaltou que, apesar da escalada de casos e mortes após as festas de fim de ano, o país não enfrentou um colapso na rede de saúde. Já assistimos uma estabilização do número de casos da variante Ômicron, com uma tendência de queda. A média móvel de óbitos ainda é uma média móvel em torno de 800 casos por dia. Nós não queremos essa média móvel, mas se nos lembrarmos da variante Gama, houve dias com mais de 3.000 casos de média móvel. Então, sem dúvida, avançamos muito. O nosso sistema de saúde tem dado as respostas, seja na atenção primária e na atenção especializada. Não experimentamos, como foi nas outras ondas, colapso no sistema de saúde, e isso se deve ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde durante a pandemia. Ainda durante o evento da pasta, o ministro assinou 2 portarias que destinam verba para o SUS. A primeira inclui 160 milhões de reais para o tratamento de pessoas que desenvolvem a Covid longa ou sequelas. Já a segunda medida prevê o repasse de 263 milhões de reais nos próximos meses para centros de atendimento de referência e centros comunitários. Desde o início da pandemia, o Brasil já contabiliza mais de 640 mil mortes por Covid-19. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou que o órgão recebeu até a última segunda-feira 458 ameaças ou críticas referentes à aprovação de vacinas contra a Covid-19 em crianças. Então vamos até a redação do Jornal da Gazeta, onde o repórter Luciano Penteado está ao vivo e tem mais detalhes. Boa noite, Luciano. Luciana, Laerte, boa noite a todos. A declaração do Barra Torres foi durante a sessão da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Ele foi convidado para falar sobre um documento do Ministério da Saúde que fala sobre a não obrigatoriedade da vacinação do público infantil e também documento que fala que defende o uso da hidroxicloroquina, remédio sem eficácia comprovada no tratamento da Covid. E aí aos senadores, o Barra Torres disse que desde 16 de dezembro do ano passado, quando a vacina do público infantil foi aprovada, até segunda-feira dessa semana, a Anvisa recebeu 458 mensagens, a maioria por e-mail, de pessoas criticando a agência e fazendo ameaças aos servidores que participaram da aprovação da vacina. Isso, segundo o Barra Torres, tem gerado um clima de insegurança na agência, que, segundo ele, teria começado lá atrás, quando o próprio presidente Jair Bolsonaro falou sobre a não obrigatoriedade, disse que poderia expor os nomes dos servidores da Anvisa que participaram da aprovação dessa vacina. Bom, essas mensagens, segundo o Barra Torres, já foram direcionadas para a Polícia Federal e também para o Supremo Tribunal Federal. A ideia é investigar o teor dessas mensagens para saber quais delas são passíveis de uma apuração mais aprofundada. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Luciano. E a Anvisa recebeu hoje do laboratório farmacêutico Pfizer o pedido de uso emergencial do medicamento Paxlovid contra a Covid-19. Os estudos demonstram que o remédio de uso oral, quando administrado no início da infecção, tem a capacidade de reduzir os casos de hospitalização e mortes. O prazo de avaliação para o uso emergencial e temporário de medicamentos na Anvisa contra a Covid-19 é de até 30 dias. Na Rússia, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu a Vladimir Putin a defesa da soberania da Amazônia e pregou a paz para todo o mundo. O primeiro compromisso do dia do presidente foi a entrega de uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido. O local é um monumento em homenagem aos milhões de soviéticos que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Bolsonaro foi recebido por autoridades e participou da cerimônia, considerada uma formalidade em viagens oficiais de chefes de Estado. Depois do Kremlin, sede do governo, o presidente se encontrou com o líder da Rússia, Vladimir Putin. Para o encontro, o chefe do executivo brasileiro teve que seguir um rígido protocolo de segurança devido à pandemia. Bolsonaro fez 5 exames de Covid exigidos pelas autoridades russas. A reunião entre os dois durou cerca de 2 horas. Depois, num pronunciamento à imprensa, o presidente Bolsonaro e Vladimir Putin prestaram condolências pela tragédia de Petrópolis. Agradeço teus votos de solidariedade para com
a população de Petrópolis, Rio de Janeiro, que foi acometida no dia de ontem por uma catástrofe. Que Deus conforte os seus familiares. Bolsonaro destacou ao russo que é solidário ao país e que deseja colaborar nas áreas de defesa, petróleo, gás e agricultura. E sem citar diretamente a atual crise da Rússia com a Ucrânia e países membros da OTAN, o presidente Bolsonaro declarou que o Brasil prega a paz. Compartilhamos de valores comuns, como a crença em Deus e a defesa da família. Também somos solidários a todos aqueles países que querem e se empenham pela paz. Temos uma colaboração intensa nos principais foros internacionais, como o BRICS, G20 e as Nações Unidas, onde defendemos a soberania dos Estados, o respeito ao direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Bolsonaro afirmou ainda que houve uma retomada comercial aos níveis pré-pandêmicos e disse que há interesse no negócio de fertilizantes devido ao agronegócio nacional. O Brasil é uma potência, em especial no agronegócio. Existe mútuo interesse da nossa parte no comércio de fertilizantes, o que eu sou grato ao prezado amigo. Bolsonaro agradeceu ainda a Putin pela defesa da soberania brasileira em relação à Amazônia. Quando alguns países questionaram a Amazônia como patrimônio da humanidade, eu quero agradecer a sua intervenção, que sempre esteve ao nosso lado em defesa da nossa soberania. Já o líder russo manifestou a Bolsonaro alegria em recebê-lo. Comemorou a manutenção do comércio bilateral entre os países durante as restrições da pandemia e disse esperar que o encontro seja produtivo. O Brasil é o principal parceiro comercial da Rússia na América Latina e Caribe, conta com 1/3 do comércio russo com esta região. E depois da reunião com Putin, numa coletiva de imprensa, o presidente Bolsonaro voltou a fazer elogios ao mandatário da Rússia e falou que o caminho para a solução pacífica se apresenta para o conflito do país com a Ucrânia. Realmente é mais que um casamento perfeito o sentimento que eu levo para o Brasil. E senti também, pela fisionomia, pelo aquilo que foi tratado até fora da agenda oficial, com a autoridade russa, especial com o presidente Putin, que é esse o sentimento que ele também tem do Brasil. A leitura que eu tenho do presidente Putin, que ele é uma pessoa também que busca a paz, e qualquer conflito não interessa para ninguém no mundo. Mantivemos a nossa agenda, por coincidência ou não, parte das tropas deixaram a fronteira, e pelo que tudo indica, uma grande sinalização que o caminho para a solução pacífica se apresenta no momento para a Rússia e a Ucrânia. E o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que o Brasil deveria ingressar como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. A declaração foi dada ao lado do chanceler brasileiro, Carlos França, em um pronunciamento à imprensa. O ex-ministro da Defesa, o general da Reserva, Fernando Azevedo e Silva, decidiu que não irá mais assumir a diretoria-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, a expectativa é que na sexta-feira seja anunciado o novo nome para ocupar o cargo. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Fernando Azevedo e Silva foi convidado em dezembro para ser diretor-geral do TSE e assumiria o cargo na semana que vem. Apesar de ter aceitado a função, ontem decidiu não mais ocupar o posto. O general da Reserva comunicou aos ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes que não poderá assumir o cargo em virtude de questões pessoais de saúde e familiares. Durante este ano, Fachin e Moraes estarão no comando do tribunal. Eles substituirão o ministro Luiz Roberto Barroso.
Azevedo e Silva foi ministro da Defesa do presidente Jair Bolsonaro do PL e deixou o governo em março do ano passado. Na ocasião, houve várias mudanças nos ministérios, inclusive a troca dos 3 comandantes das Forças Armadas. Desde antes de assumir a presidência da República, Bolsonaro vem atacando o sistema eleitoral. Neste sentido, a presença do general no TSE era considerada estratégica na visão de integrantes do tribunal. Na semana passada, Bolsonaro disse que as Forças Armadas, em perguntas enviadas à corte, levantaram várias vulnerabilidades sobre o sistema de votação. Mas o TSE pontuou que os questionamentos buscam compreender o funcionamento das urnas eletrônicas, sem qualquer comentário ou juízo de valor sobre segurança ou vulnerabilidades. Em relação à substituição de Azevedo e Silva, a Corte Eleitoral informou que deve anunciar na sexta-feira o novo nome para assumir a diretoria-geral. E há uma semana de tomar posse como presidente do TSE, o ministro Edson Fachin disse que a Justiça Eleitoral já pode estar sob ataque de hackers. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, ele citou a Rússia como a origem da maior parte dessa ofensiva. Sem resposta do Telegram a reiterados contatos do TSE, o ministro avisou que é hora de endurecer para evitar que a plataforma seja usada na campanha eleitoral para difundir informações falsas, mas disse esperar que o Congresso se posicione sobre restringir a atuação de redes sociais que não têm representantes no país. Segundo ele, o mundo não virou planeta sem lei. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, rebateu hoje as declarações do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de que a PGR recebeu um HD com 10 terabytes de informações desconexas e desorganizadas, sem provas sobre as supostas irregularidades cometidas por autoridades do governo durante a crise sanitária. Em entrevista à CNN, Randolfo Rodrigues disse que Augusto Aras, além de estar atrasando e prevaricando no seu ofício, falta com a verdade com os brasileiros. Aras ressaltou que há 8 dias, os senadores que compuseram a CPI se comprometeram a entregar as provas em 10 dias. Por sua vez, Randolfo Rodrigues disse que a solicitação foi acolhida e que a equipe que atuou na comissão deve entregar os documentos até sexta-feira. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Bolsonaro obteve na Rússia aquilo que foi buscar: boas imagens para sua campanha à reeleição. Além dos registros oficiais, colecionou cenas captadas pelo filho Carlos Bolsonaro, que foi levado a tiracolo na comitiva presidencial. Bolsonaro desejava atenuar a percepção de que chega ao último ano do governo como um presidente isolado. Para posar ao lado do líder russo Vladimir Putin, abriu mão até dos seus mais arraigados hábitos antissanitários. Submeteu-se a todos os protocolos de saúde exigidos pelo anfitrião. Vacinado com 3 doses de Sputnik V, Putin não convive bem com o risco de contrair Covid. Do ponto de vista diplomático, Bolsonaro não comprometeu o script de neutralidade traçado pelo Itamaraty. Pronunciou uma frase ambígua na abertura do encontro com Putin: somos solidários à Rússia, disse, mas cuidou de atenuar mais tarde a impressão de que tomava partido na encrenca que opõe Rússia e Ucrânia. Pregamos a paz e respeitamos todos aqueles que agem dessa maneira, disse Bolsonaro quando se dirigiu aos jornalistas ao lado de Putin. Noutro momento, Bolsonaro tirou uma casquinha da crise que eletrifica o cenário internacional. Embora não tivesse exercido nenhuma influência sobre a decisão de Putin de reduzir a presença militar russa na fronteira com a Ucrânia, o visitante disse, numa conversa com repórteres, que o movimento ocorreu, por coincidência ou não, durante a sua agenda. Sobre comércio, divulgou-se um comunicado anódino. O texto diz coisas definitivas sobre os interesses recíprocos, sem definir muito bem as coisas. As negociações continuam. Para obter o efeito político que pretendia, Bolsonaro sujeitou-se a um ritual que abomina. No Brasil, chama governadores de ditadores da política do fique em casa. Em Moscou, ficou no hotel pelo tempo que o autocrata Putin exigiu. Antes do início da agenda oficial, obteve apenas a concessão de uma visita guiada ao Kremlin. Rendeu-se à máscara, realizou testes em série contra a Covid. É como se um sósia tivesse viajado no lugar de Bolsonaro. O presidente francês, Emmanuel Macron, e o premier alemão, Olaf Scholz,
recusaram-se a fazer o exame PCR com médicos russos para proteger dados dos seus DNAs. Foram recebidos por Putin num mesão a uma distância de mais de 5 metros. Bolsonaro queria o aperto de mão e a foto bem juntinho. A rendição aos protocolos que abomina foi premiada. Boa noite. E agora o Planalto em Foco, no comentário de Liliane Ventura. Bolsonaro contraria mais uma vez os comentaristas de política que afirmavam ser fora de hora a viagem do presidente à Rússia. Ele foi criticado por se encontrar com Putin em meio à crise com a Ucrânia. Ele repetiu em várias entrevistas que, aspas para ele, a nossa ida à Rússia também é por respeito, uma vez que fui convidado por Vladimir Putin ainda no ano passado. Nossa política externa sempre foi pela paz e respeito à soberania de outros países. O Brasil não tem problemas na América do Sul e sempre optou pelas vias pacíficas na solução de conflitos externos. Vou à Rússia por convite, comércio e paz, afirmou Bolsonaro. A recepção ao presidente brasileiro deixou o mundo de queixo caído. O pária, isolado e ignorado Bolsonaro foi cumprimentado então com aperto de mão e sentou tão próximo a Putin que foi impossível não lembrar que Macron ficou frente a frente, separado por uma mesa de 6 metros. Para quem conhece um pouco de leitura corporal sabe o que isso significa. Um prêmio para quem agora acertar o veículo de comunicação que provocou o questionamento a seguir. O presidente Bolsonaro prestou homenagem a soldados comunistas. Cabe lembrar que Jair Bolsonaro, como chefe de Estado, cumpre protocolo como líder do país que tem grande relevância, inclusive na segurança alimentar do mundo. Entre os militares, é questão de honra um soldado respeitar o outro. Bom, até nesse momento temos que ter paciência com a falta de valores e protocolos dos que admiram candidatos larápios. E por fim, por aqui, a fala do ministro do STF, Fachin, foi no mínimo deselegante. Para ele, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, afirmou que a justiça eleitoral do país já pode estar sob ataque de hackers e citou a Rússia, que não tem legislação adequada de controle. Para o presidente Bolsonaro, que ainda está em solo russo, a declaração foi no mínimo constrangedora. Bom, para nossa segurança, o término do encontro com Putin, Bolsonaro afirmou o que nós todos acreditamos. O mundo é nossa casa e Deus está acima de todos nós. Boa noite. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia com desvalorização de 1,02%, cotado a R$ 5,12 na venda. Menor valor em quase 7 meses. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 fechou o pregão em alta de 0,44% aos 115.334 pontos. E na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV. Elas vão falar sobre os desafios do atraso no ensino causado pela pandemia e o novo ensino médio. E a seguir, as notícias do agronegócio e as últimas informações sobre a tensão no leste europeu. A gente volta já já. Nesta quinta eu te convido para preparar um delicioso bolo chiffon de laranja. A massa fica irresistível e é ótima pedida para o cafezinho da tarde. Vamos entender melhor sobre as fobias e como elas podem ser tratadas. E será que você aí de casa está cortando as frutas de maneira correta? Vem descobrir no Mulheres desta quinta, 14h. Meu nome é Avenida Paulista. Já faz muito tempo que eu tô aqui, mas parece que o passar dos anos me deixa cada vez mais jovem. Sou o maior palco da cidade, um lugar para todos que acreditam que aqui São Paulo caminha sempre em frente. No número 900, me chamam de Casper, um lugar feito por contadoras e contadores de histórias. Gente que se conecta com o Brasil e o mundo. Todos os anos, muitos chegam e muitos vão embora. E a Casper fica para sempre, dentro de cada um.
Meu nome é Avenida Paulista e o meu coração é casperiano. Um lugar que faz história para você escrever a sua. Podcast Jornal da Gazeta, em aplicativos de celulares e nas plataformas digitais de áudio. Ouça nossos comentários de política e de economia, a entrevista do dia e especiais sobre os bastidores da notícia. Podcast Jornal da Gazeta, o bom jornalismo para você ouvir onde e quando quiser. Muito mais completo, muito mais dinâmico, muito mais atualizado. GazetaEsportiva.com. Os principais campeonatos, reportagens especiais, placar ao vivo, enquetes, conteúdos exclusivos, entrevistas, resenhas, bastidores, notícias minuto a minuto, vídeos e muito mais. GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Nesta quinta, a gente recebe a querida atriz Luísa Tomé para bater um papo bem bacana sobre a sua carreira e trajetória até aqui. E eu te conto todas as polêmicas que estão envolvendo o nome dos famosos, viu? E a gente ainda confere como fazer um bolo maravilhoso e surpreendente no sabor. Um bolo de maçã bem diferente. O Revista da Cidade é nesta quinta, 11 da manhã. Agronegócio, a indústria brasileira de alimentos, formada por produtores rurais, industriais, distribuidores de comércio, fechou o ano de 2021 com faturamento de pouco mais de 922 bilhões e meio de reais. O resultado é 16,9% superior ao registrado em 2020. Considerando apenas as vendas para o mercado interno, que representam 73,5% do faturamento, o aumento foi de 1,8%. Já as exportações, que representam 26,5% do faturamento, a alta foi de 18,6% e atingiram um patamar recorde de 45 bilhões e 200 milhões de dólares, ou pouco mais de 234 bilhões de reais. Mesmo com a diminuição no número de casos de Covid-19 no mundo, a Organização Mundial da Saúde alertou para o aumento das mortes ocorridas nas últimas 6 semanas. A entidade ainda reforça a necessidade de realizar o esquema vacinal completo, pois há o temor de que novas variantes possam surgir. Vamos então a outros destaques sobre a pandemia. Na Inglaterra, a rainha Elizabeth II voltou ao trabalho e se reuniu remotamente com embaixadores. A monarca de 95 anos afastou os temores de um possível contágio por causa do filho, o príncipe Charles, e a nora Camila, que testaram positivo. Na Argentina, um sistema desenvolvido pelo governo de Buenos Aires permite que pessoas descubram se podem estar com Covid ao tossir pelo celular. Ao gravar e enviar um áudio da tosse, a inteligência artificial compara a voz, respiração e tosse com dados de infectados. O sistema apresenta 86% de eficácia. Na Nova Zelândia, os protestos anti-vacina continuam, mesmo com o recorde de casos. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.160 contaminados. A polícia tenta, em vão, conter os manifestantes que estão nas ruas há 9 dias, inspirados pelas manifestações no Canadá. Por lá, o movimento anti-vacina e anti-medidas sanitárias está tão forte que o governo começa a fazer concessões. O passaporte sanitário continua valendo, mas foi dado fim às testagens obrigatórias para vacinados nas fronteiras, assim como a quarentena. Apesar do anúncio da retirada parcial de tropas e o fim das manobras militares da Rússia na região da Crimeia, o Ocidente ainda acredita na invasão à Ucrânia e que tudo pode não passar de um blefe de Vladimir Putin.
O chefe da OTAN afirmou hoje que, apesar dos sinais dados por Moscou de continuar no caminho da diplomacia, não houve sinais de uma desescalação militar na fronteira com a Ucrânia. Pelo contrário, a Rússia estaria reforçando seu contingente com homens e armas e estaria pronta para atacar. A Organização do Tratado do Atlântico Norte e os Estados Unidos pediram hoje garantias de Vladimir Putin de que haverá o recuo das tropas. A inteligência da Ucrânia minimizou e destacou que, apesar do acúmulo de tropas russas, a quantidade é insuficiente para uma invasão em grande escala. A Ucrânia acredita que os russos se concentram na desestabilização interna do país, ao utilizar punições econômicas e ataques cibernéticos. Dezenas de sites de bancos e de órgãos governamentais foram alvo de ataques nos últimos dias e Kiev acusa Moscou. E o premier da Polônia, que faz fronteira com o oeste da Ucrânia, disse que o país está preparado para o pior no caso de uma invasão. Segundo ele, próximo à fronteira oriental com a Ucrânia, uma infraestrutura está sendo montada para receber possíveis refugiados. E veja a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, sobre os desafios do atraso no ensino causado pela pandemia e o novo ensino médio. É já, depois do intervalo. A nova tendência agora é a lingerie descartável. Mas será que ela é uma boa escolha? Nesta quinta vamos saber mais sobre a saúde íntima feminina e os seus cuidados. A receita do dia tá fina e deliciosa. Vai ter um mignon recheado com farofa de caju, fresco e tartar de tomate e ervas. E ainda, confira se é possível ou não tratar certas doenças com os alimentos adequados. O Você Bonita é nesta quinta, 12h30. Eu, claro, tô te esperando. Esperando o quê para baixar o aplicativo da TV Gazeta? Você pode ter todo o conteúdo do nosso site na palma da sua mão. Tudo mesmo? Tudo. São mais de 8.000 receitas para aprender e compartilhar. Mais de 60.000 vídeos para maratonar e favoritar. Mais de 19.000 horas de conteúdo exclusivo para assistir quando e onde quiser. 100% da programação ao vivo, 24 horas por dia. Não perca tempo. Baixe agora mesmo. Acesse a loja de aplicativos do seu aparelho. Procure por TV Gazeta e faça o download. Curtiu? Então aproveita, porque é tudo grátis. Tudo na taxa. TV Gazeta, em todas as telas. Uma experiência única. Você sabia que é possível estabelecer um limite para o Pix? Os bancos oferecem a opção de definir um valor máximo diário para as suas transferências. É um bom jeito de ter ainda mais controle e mais segurança sobre as transações. Assim, você protege a sua conta bancária e evita um prejuízo maior. Prevenção e segurança. Uma campanha da TV Gazeta. Quem é fanático por futebol sabe que eles informam. Sem dúvida nenhuma, é um momento histórico para o cenário brasileiro. Analisam. Uma coisa é a administração financeira, outra coisa é a administração esportiva. Eu normalmente avalio performance e não necessariamente resultado. Discutem. Tem que prestar atenção no adversário com quem ele vai jogar. Porque é isso que um treinador de futebol faz, pô! Quem é fanático por futebol não perde o futebol debate mais polêmico da TV. Mesa Redonda, todo domingo, 21h. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Rede Pit Stop.
a sua rede de peças e serviços no Brasil. Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o atraso no ensino causado pela pandemia e o novo ensino médio. Eu converso com a Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV. Cláudia Costin, boa noite. Boa noite, é um prazer falar com você, Denise, e com quem nos assiste aqui na TV Gazeta. E vamos começar falando de um estudo recente que foi divulgado Todos pela Educação, que mostra uma situação meio dramática em relação à alfabetização das crianças, não é? Houve um avanço de 1,4 para 2,4 milhões de crianças entre 6 e 7 anos que não sabem ler nem escrever, de acordo com esse levantamento. Situação, claro, foi mais desigual de acordo com a faixa de renda da população. Entre os ricos foi de 11,6% para 16,5%. Entre os mais pobres subiu de 33% para 51%, a mais da metade das crianças nessa faixa etária. Ainda tem problemas também com relação a crianças pretas, chegou a 47%, pardas 44% e aí as brancas 35%. Então a pandemia aumentou muito a desigualdade do ensino e produziu um atraso geral, né, Cláudia? Porque houve, inclusive, a evasão escolar muito forte, né? Realmente, o que aconteceu com a pandemia, para além dos danos sanitários e econômicos, certamente a área educacional foi a mais atingida. Nós tivemos problemas não só de perdas de aprendizagem, como essa registradas pelo estudo do Todos pela Educação, eles são baseados na percepção dos pais em relação a seus próprios filhos, né? E também tivemos perdas em segurança alimentar, muitas crianças perderam a alimentação na escola, e isso, de acordo com a Unicef, trouxe problemas seríssimos, e aumento de trabalho infantil. Então, as crianças e jovens foram muito afetadas com o fechamento por 2 anos letivos praticamente inteiros nas escolas públicas, com as escolas fechadas, ou em sistema de rodízio, né? Exatamente, pegou também os adolescentes, muitos tiveram que colaborar com a renda familiar trabalhando, deixando o ensino de lado, e todas as dificuldades, aí faltou uma política de Estado também para facilitar o acesso ao ensino online, a estrutura, por exemplo, de Wi-Fi, de se você tem, nas várias regiões do país, condição de os alunos acompanhar as aulas, né? Sem dúvida. O fato de que afetou mais as crianças pobres e vulneráveis, as crianças negras, está muito ligado à falta de conectividade e equipamentos para aprender. Além disso, é bom lembrar que crianças pequenas precisam dos pais estarem em teletrabalho em casa para organizar o ambiente de aprendizagem. As crianças de lares mais vulneráveis, seus pais estavam na rua buscando renda para pôr comida na mesa. Então, para eles foi ainda mais desafiador. E a transmissão de aulas por via de plataformas digitais tornou o ensino da classe média mais síncrono, síncrono, quer dizer, a aula é dada, o aluno ouve, pode levantar sua dúvida, pode tirar sua dúvida na hora. As crianças de lares em situação de vulnerabilidade recebiam cadernos para preencher, ou ainda aulas no rádio, em algumas partes do país, ou na televisão. E aí as dúvidas não eram respondidas, pelo menos não no momento em que elas apareciam. Então, realmente, a pandemia cobrou um preço humano muito maior das crianças em situação de vulnerabilidade. E vamos lembrar, Denise, né? Desigualdade educacional já existia antes da pandemia. O que aconteceu foi um grande
fundamento dessa desigualdade educacional. A gente já tinha problemas, por exemplo, em relação ao PISA, outros levantamentos que mostravam o atraso do Brasil nessa questão educacional, que só se agravou. E a gente percebe que agora não basta reivindicar o retorno às aulas numa normalidade, a gente está tendo vacinação das crianças, mas essa defasagem fica. A gente ouve falar em políticas dos estados, em algumas políticas públicas foi o ensino público mais prejudicado. Mas pela sua experiência, o que você acha que deveria ocorrer hoje para se tentar, pelo menos, diminuir essa desigualdade e depois partir para uma recuperação do ensino em geral no país? Bom, em primeiro lugar, de acordo com os epidemiologistas, a escola se transformou num lugar mais seguro, né? Porque os professores tomaram 3 doses da vacina, os adolescentes pelo menos 2, e várias crianças começam a ser vacinadas. E lá existem adultos olhando. A criança na rua, que é a criança em situação de vulnerabilidade, ela não está segura. Além disso, nós precisamos, ao voltar às aulas, para além de haver um acolhimento e até uma busca ativa das crianças que não estão voltando ou que não aparecerem para receber suas aulas, nós temos que ter um processo de recuperação ou de recomposição das aprendizagens perdidas importante. Infelizmente, tem muita gente dizendo não pode falar em perdas de aprendizagem, porque senão estigmatiza uma geração inteira. Gente, pelo amor de Deus, houve uma perda muito grande, não vamos varrer os problemas para debaixo do tapete. É importante criar um sistema robusto de recuperação dessas aprendizagens. Alguns estados estão, durante 2 dias na semana, tirando essas crianças das suas salas de aula e agrupando por nível de aprendizado para recuperar, especialmente em português e matemática. Vai ser importante também olhar para a saúde mental dessas crianças e adolescentes. Houve muito problema de depressão entre adolescentes, eles precisam do convívio com seus colegas, lógico, de um convívio seguro, mas precisam. E também vai ser importante conectar o que a criança está aprendendo com aquilo que ela vivenciou com a pandemia. Denise, eles viveram um momento histórico muito triste, mas um momento histórico. Então, a pior coisa que poderia acontecer com eles é a Covid virar um tabu, não poder falar disso que foi vivenciado, do que se perdeu, dos entes queridos que se foram, das pessoas que adoeceram. Vamos transformar essa triste realidade em um momento de aprendizagem também. E, Cláudia, esse retorno coincide com o momento de mudanças no ensino médio. Isso foi aprovado ainda no governo Temer, mas começa a ser aplicado agora. Aumento de carga horária, uma mudança também na grade curricular, começa pelo 1º ano, não é? E depois vai prosseguir nos próximos anos. Você acha que esse aumento de carga horária, a nova configuração, ajuda, pelo menos nessa faixa etária? Com certeza. Se a gente olhar para o nosso ensino médio, nós tínhamos, em média, 4 horas e meia de aula e 13 matérias obrigatórias. Só para ter uma ideia, ontem eu conversei com uma TV francesa, eles têm 8 horas de aula e 6 matérias para as 8 horas de aula no ensino médio. Não faz sentido o que nós estávamos vivendo. De fato, precisava mudar e fazer como fazem todos os países que têm bons sistemas educacionais. Ter um turno único, ou seja, não tem a turma da manhã e a turma da tarde, a gente progressivamente caminhando para 7 horas de aula, alguns países têm 8 ou 9, mas pelo menos 7 horas de aula, como faz, aliás, Pernambuco e Paraíba, eles já têm 8 horas de aula no ensino médio. E viveu o 1º ano de implantação do novo ensino médio. Nesse 1º ano, ou primeira série do ensino médio, ainda não há
itinerários formativos, que são as áreas que os alunos vão escolher para o seu aprofundamento. Eles são expostos ao conjunto de conteúdos das disciplinas e depois eles, mediante uma discussão sobre seu projeto de vida, que são os seus sonhos, eles vão escolher para em 2023 ter um itinerário formativo que são as áreas em que eles vão se aprofundar. É isso. Vai ser muito desafiador, mas vai dar certo. É isso, ouvimos a Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV. Cláudia, obrigada, uma boa noite. Eu é que agradeço. Com vocês. Bem, o Jornal da Gazeta termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite. Uma ótima noite para você e até lá. Boa noite.